A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana, aqui pela Web Rádio Fraternidade. O encontro com o Self foi tema dos nossos 2 programas anteriores e nós vamos finalizar também com o encontro com o Self, essa parte 3, do livro Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles. E ela vem trazer já uma conceituação de Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, que ele traz como definição do Self a totalidade da psique consciente e inconsciente, acrescentando que essa totalidade transcende a nossa visão. Por quê? Na medida em que o inconsciente existe, não é definível, diz Carl Gustav Jung. Sua existência é um mero postulado e não se pode dizer absolutamente nada a respeito de seus possíveis conteúdos. Isso no início que Jung trouxe para nós os seus ensinamentos a respeito do self, que é esse si mesmo em português, como nós já dissemos. Então, o espírito imortal, que precede a concepção e sobrevive à dissolução carnal. Teremos nos depósitos profundos do seu envoltório semimaterial, que é o perispírito, um mero postulado. É o inconsciente pessoal. Inconsciente pessoal, no qual estão arquivadas as experiências ancestrais. Resultantes de quê? De todas as encarnações que nós vivemos ao longo da nossa evolução passada. Então, Joana vem trazer o conceito de self, traz a questão do espírito imortal, esse arquétipo primordial da consciência cósmica, Deus ou causa absoluta. Primordial é o princípio, O princípio de tudo é Deus. Então, o arquétipo primordial é Deus. Nós vivemos num processo onde a nossa atividade hoje consciente do ser humano é entender os processos que nós trazemos de vidas passadas. Com essa autoconsciência, nós podemos trazer novos elementos, criar novas condições, entender novas formas de viver aquilo que nós já vivemos no passado. Essa renovação. Aí ela traz mais ainda toda atividade consciente ou não do ser humano. Aí ela fala, esse ou não é porque quando não está consciente, está no seu inconsciente. Dirigir-se para a perfeita identificação do si mesmo, que é o self. Integrando os conteúdos psíquicos remanescentes das memórias pretéritas. Então eu vou integrar os conteúdos psíquicos das minhas memórias das encarnações passadas com agora. Com o meu ego agora, com esse ego que está vivendo agora. De maneira que seja a busca desse arquétipo primordial, a busca de Deus. Então é essa harmonização da natureza cósmica com a minha natureza espiritual reencarnada. Então eu tenho Deus, o Espírito e a matéria. Então o Espírito reencarnado na matéria compreende essa ligação e precisa dessa ligação com esse arquétipo primordial que é Deus, que é o princípio de tudo. Aí ela disse assim, nessa jornada de integração dos conteúdos psíquicos com a realidade do eu, os valores éticos se destacam, propondo o equilíbrio do ser. Então, se você está vivendo esse processo de libertação, de busca de alguns conteúdos conflitivos, você tem nos processos éticos, nesses valores éticos, um caminho a seguir. Por quê? Porque ele liberta das fixações perturbadoras que dão curso aos nossos distúrbios neuróticos. O que eu tenho dentro de mim, se não for trabalhado dentro desses valores hoje, eu vou cair novamente nas mesmas falhas morais e éticas.
Percebem isso, gente? Então ela diz, conflitos que procedem quê? Dos erros cometidos. Então os erros que eu cometi no passado, que reverberam, que renascem agora, entre aspas, de forma comportamental, eles produzem esse desequilíbrio na minha psique, no meu self. Então eu preciso integrar isso, trazer isso para que eu possa realmente conseguir mudar e transformar aquilo que eu já vivi. Então ela diz, a autoconsciência, auto-interno, autoconsciência, se lhe afirma à medida que se descobre o objetivo essencial da existência humana. Então, qual que é esse objetivo existencial e existencial repetido, né? Ela diz que é a autoidentificação, percebendo todos os valores que se lhe encontram em latência, aguardando o desenvolvimento das possibilidades para torná-los vibrantes e participantes da nossa vida. Então eu preciso me conhecer esses conteúdos que eu trago, identificar esses conteúdos, perceber esses valores que encontram aqui latentes em mim, as minhas potências, os conteúdos que eu já adquiri em vida passada, que eu consegui já mudar e trazer uma estrutura ética, moral melhor. É isso que ela está colocando. Isso vai se tornar uma possibilidade vibrante e participante da nossa vida, né? Então ela diz, olha, para alcançar esses estímulos e possibilidades, como que eu alcanço isso também? Ela traz um outro conteúdo, que é o hábito da reflexão e o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento. Tornam-se valoroso e valioso contributo para a conscientização do nosso self, que supera os automatismos anteriores, aquilo que eu repito automaticamente, que vem dos pensamentos automáticos agora, e aí eu posso trazer a consciência dos vários cometimentos que nos dizem respeito. Então, se eu tenho esse entendimento, eu posso trazer para mim agora, colocar na minha mesa consciencial, colocar nessa mesa consciencial, e a partir daí eu fazer um movimento de entender o que se passa comigo e quais os caminhos que eu preciso trazer, sempre buscando a oposição dos processos, esse encontro dos opostos, né? A minha imperfeição com a busca das minhas realizações. Então, esses opostos, quando se encontram, ele produz um novo jeito de ser e de fazer. Ninguém atravessa a existência humana, diz ela, sem essas heranças perturbadoras, que se encontram na própria essência nossa, do nosso ser. Então nós temos essas heranças que nos perturbam hoje. Olhar para essas heranças, entender o que eu preciso fazer com elas e dar um novo rumo, uma nova direção, dar um outro sentido. E aí ela traz alguns exemplos, fobias, né, que são os medos, fobias específicas, ansiedades, amarguras, fixações torpes, ou seja, situações que eu fico ali repetindo, fixando pensamentos e sentimentos que são torpes, são adoecidos, são desequilibrantes, né? Encontra-se no nosso inconsciente pessoal, resultantes das experiências variadas que não foram eliminadas por catarses indispensáveis à sua eliminação. Então eu não fiz essa catarse, eu não pus isso para fora, eu não elaborei. A elaboração é o labor com ação. Então quando o psicólogo fala, por exemplo, precisa elaborar isso. Então o que é elaboração? É eu trabalhar isso na minha ação agora com outros conteúdos, com outros sentimentos e emoções. Aí ela diz, para tanto, os processos psicoterapêuticos têm por meta, além de sanar, integrar o ser nos valores profundos do self. Então a psicoterapia, segundo Joana de Ângeles, tem esse processo, juntamente com o processo psicoterápico. Esse encontro, o que produz? Um processo de consciência divina, desse arquétipo primordial. Ela diz,
onde pulsam as vibrações cósmicas do amor. É Deus, né, gente? É buscar o amor em Deus. Se você está vivendo algumas situações, como eu também vivo conflitos, é porque esse amor está desintegrado, está também distanciado do amor divino. E aí eu passo a sofrer as consequências disso, né? Quanto maior for a conscientização do self, mais fáceis se lhe tornam os avanços nos desdobramentos dos inimagináveis tesouros de conhecimento, belezas e harmonias que estão adormecidas nos seus refolhos mais delicados e profundos. Então, gente, cada vez mais que você vai buscando esse autoconhecimento, através do estudo, através do entendimento, da compreensão, da aplicabilidade disso que a gente está aprendendo, melhor para você. Vai doer às vezes, porque tem coisas que a gente não quer entrar em contato, porque dói, né? Nossa alma ainda enferma, ela sente essas dores no processo de evolução. E ela diz outra coisa importante: na condição de psicoterapeuta por excelência, Jesus, analisando os conflitos que atormentam o ser humano, exarou com sabedoria, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não aconteça, que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Inevitavelmente percebe que o adversário é interno, são as nossas paixões, ela diz. Essas paixões que precisam ser diluídas, ser dissolvidas nesse processo. Não é o outro que é o nosso adversário. A gente fica nesse processo, é um espírito desencarnado que é meu adversário. Seu adversário é você mesmo, sou eu mesmo meu maior adversário. Se eu não tiver consciência disso, eu vou sempre transferir para o outro o que é o problema meu. Então veja, é esse processo importante. E ela finaliza dizendo: essa salutar identificação dos nossos valores do self e do si mesmo, a perfeita integração nele, constitui uma das bem-aventuranças, aquela que faculta ao homem a felicidade terrena, prelúdio da felicidade espiritual futura a que está destinado. Então, esse encontro, esse trabalho importante, encontrar-se com o nosso self, com todos os valores e as potências que nós trazemos e com todos os erros, culpas, desequilíbrios, medos, incertezas que nós também temos, mas eu preciso olhar para isso, eu preciso trabalhar isso, né? E a elaboração é isso. Eu identifico o que eu preciso mudar e eu vou laborar, trabalhar em cima daquilo numa ação diferente, ok? Um grande abraço aí e até o próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação: Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.